Salve Maria, sempre virgem toda pura, sou o missionário Céu Roberto, missionário católico. Peço ajuda aí a vocês, católicos, divulgar meu trabalho e assinar o sininho de notificação, né? Que para o nosso trabalho crescer cada vez mais, humilde e simples. Se a Bíblia, Escritura, palavra, sola Escritura, esse não é o lema protestante? A sola Escritura fala que, 1 Pedro 5,13, ali a igreja que foi instituída ali na Babilônia, que é a Roma pagã, todo no meio daquele paganismo, ali tem a igreja eleita. Se a igreja eleita é uma só igreja, mas a igreja se corrompeu, todo aquele... Meu irmão, sim, lá em Roma, ali tinha muito paganismo, muito o Deus Sol, o Deus Mitra, entrou muita tradição oriental ali, etc, etc. Mas Cristo quis assim, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. 1 Pedro 5,13, olha só que interessante. Escritura, provando que só tem uma só igreja, que é a eleita. Cinco, 13, ó. A Babilônia escolhida. A igreja escolhida da Babilônia. Saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Ó. Olha só, é escolhida. Alguma tradução tá eleita, certo? Olha só que interessante. Então, vemos que tem uma só igreja. A sede ali está ali em Roma. Então, as comunidades ao Efésios, as comunidades aos Coríntios, que foi surgindo as comunidades com a pregação dos apóstolos, etc., edificando comunidades, está submisso à igreja eleita. Por que Mateus 12, 25, ó, Jesus, penetrando seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Então, as comunidades estão em sintonia com a igreja eleita. Por que igreja eleita? Porque para se concretizar essa profecia, ó, Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que interessante. A igreja foi edificada. A tradição está fundada por Pedro e Paulo, mas o termo é edificada, certo? Porque os apóstolos são as colunas para edificar essa igreja. Tanto que Pedro e Paulo foram martirizados ali em Roma, a Roma pagã. Todo aquele império político pagão. Certo? Pedro e Paulo foi martirizado ali. Paulo decapitado, Pedro pegado de ponta cabeça. Que ele falou que não sou digno de morrer igual o mestre. Ali, o sangue de São Pedro, o sangue de São Paulo com o seu martírio está edificando a igreja. E essa igreja é consumado, é edificado quando o pastor universal morre de acordo com a profecia. Porque está aqui na escritura a profecia da morte de Pedro. Como Pedro iria glorificar e edificar a igreja, de acordo com o seu fundador. Muito diferente das divisões, que vem através da mídia. Vem através de uma rebeldia, não por revelação do Deus Pai. Pedro, não foi a carne ou o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros, né? Meus cordeiros. E Pedro, apacenta minhas ovelhas. E em Lucas 22, 30 e 31, Cristo roga para esse pastoreio, para Pedro não desfalecer diante dos seus irmãos. Certo? Fecha a brecha, fecha o cadeado. Sim, se tiver protestante para usar isso aqui, é adulteração, porque a Bíblia diz que é uma só igreja. Mateus 16 até o 18. Por que é uma só igreja? Porque tem a chave de ligar e desligar. 1 Pedro 5,3, que é a eleita. Romanos 1,8, os romanos são os eleitos. Se você pegar Romanos 11,17,
foi tirado o ramo da seiva da oliveira e ejetada em outro povo que produziu fruto. Porque Cristo veio para os seus, João 1,17, e os seus renegaram. Cristo falou, será tirado, Mateus 21, 43, o reino de Deus, que tinha autoridade eram os israelitas, o reino de Deus veio para os israelitas, eles renegaram, foi tirada a seiva da raiz da oliveira, ejetada em outro povo, Romanos 11,17, Romanos 11,19. Quem são esse povo? Quem são essa nação eleita? Romanos, mas só para você, é um resumo só. 1,8, primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, em todo mundo é progressada a vossa fé. 5, Romanos 1,5, e da qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs a obediência da fé, entre as quais também vós sois eleitos, Jesus Cristo, todos os que estão em Roma. Fala todos, a nação pagã. Olha só como a Bíblia vai dando traço, texto, só você prestar atenção e meditar por versículo, por vírgula, você vai sabendo, e do qual temos recebido a graça e apostolado, a fim de levar, olha só, em seu nome, todas as nações pagãs. Olha o paganismo ali em Roma. Olha o imperador prestava culto ao Deus Sol, Deus Mitra, etc, etc. Olha só, olha o 7. E todos que estão em Roma. Por quê? É a igreja eleita. Não divisão. A Universal é eleita? Não tem que escrito dela na Bíblia. A Assembleia é eleita? Não tem que a Assembleia é a igreja eleita. A Mundial, a Triangular, essas divisões. Não, meu irmão. Toda divisão, fundamento humano será destruído. Simples, fecha isso aqui. Fecha essa brecha. Que interessante. Por quê? Porque tem um pastoreio para pastorear a igreja. Aqui, João 21, 15 ao 17, Pedro, apacenta minhas ovelhas, ao 18, Em verdade, eu te digo, quando era mais moço, cingia-te e andava aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, Bíblia, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar, edificar a igreja do Senhor. E depois de assim ter falado, acrescentou-se, segue-me. Mas claro que isso aqui, como diz o meu amigo Fábio Pentecoste, um canto, um galo, né? 18 e 19. 21, do 15 e 17, você vê aqui o pastoreio. Aqui você vê como ele vai glorificar a igreja de Cristo, que é a eleita. Fecha a brecha. E as comunidades têm que estar sobre essa jurisdição da sede, a eleita. Catecismo, parágrafo 95, 96, 97, você vai ver. Em comunhão com o bispo de Roma, foi confiado aos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, são os padres, em comunhão com o pastoreio universal. Salve Maria, sou missionário, São Roberto. Então, meu irmão, você está seguindo essas placas. Placa é só placas, é só títulos. A Bíblia diz que só tem uma igreja, a eleita, a qual foi Pedro glorificou ali na cruz, pregado de ponta cabeça, de acordo com Cristo fundou a igreja, etc, etc, etc. Salve Maria, sou missionário, São Roberto.